Bom dia. Hoje, 1º de março de 2021, da terceira semana do tempo comum. Nesta segunda-feira, iniciamos o mês refletindo Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Meu irmão, minha irmã, eu te convido aí na página do YouTube, dá o seu like, fazer a sua inscrição. Estamos precisando de você entrar no link, se inscrever. É necessário se inscrever lá, fazer a sua inscrição, para que a nossa mensagem seja de fato, cada vez mais chegar ao coração das pessoas, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa entrar na sua casa, na casa do seu amigo, na casa dos seus parentes, lá pelo Facebook, compartilhe. É necessário que nós possamos, nesse período quaresmal, sermos instrumentos de Deus para aqueles que nós amamos e para toda a sociedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Sede compassivos, como vosso Pai é compassivo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos perdoarão. Dai e vos darão. Recebereis uma medida generosa, calcada, sacudida e transbordante. A medida que usares será usada para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse mês que iniciamos, onde o nosso programa Evangelho no Dia a Dia, faz um ano, já que nós nos encontramos pelos canais de comunicação, louvamos e agradecemos a Deus. O projeto que iniciou-se apenas para vivermos o período quaresmal, mas que se estendeu e se estende até o dia de hoje. Bendigo e louvo a Deus por nos conceder tamanha graça. Hoje, o Evangelho de São Marcos, veja, ele usa e apresenta aos seus discípulos Jesus uma nova maneira, vamos dizer assim, uma nova ética para os seus discípulos, que eles deveriam viver diante da vossa caminhada de fé. Diante do percurso, do caminho que eles iam realizar, Jesus dá uma nova visão, uma nova maneira de ser. E hoje a cada um também de nós nos coloca como reflexão para as nossas vidas, de como nós estamos dentro desta realidade ou não. Jesus diz: sede compassivos como vosso Pai é compassivo. Ou seja, Jesus coloca que a compaixão que ele tem por cada um de nós, que o Pai dele teve com cada um de nós e hoje tem com você, ele fala que nós devemos ser igual, que nós devemos seguir. Sede como ele é. Veja, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Então, julgar e condenar. Nós temos uma facilidade muito, porque quando nós nos colocamos como julgadores, colocamos o outro em julgamento, a nossa tendência geralmente é realmente, quando a gente coloca para julgamento, é que nós queremos condenar. O julgamento nunca é para avaliar, para diminuir a sentença, vamos dizer assim, da culpa do nosso irmão. Mas o desejo, quando nós colocamos em julgamento, o desejo é para condenar. E o Senhor nos dá um outro caminho,
que nós possamos ter compaixão e não sejamos assim. Mas ele não está dizendo para a gente tirar, deixar de avaliar aquilo que nosso irmão precisa para ser corrigido, para ser transformado, para ser mudado. Nós não podemos abafar, né? Colocar embaixo do tapete e fazer que nós não estamos vendo nada. Não, não é isso que Jesus nos pede esta manhã. A justiça de Deus deve ser feita. A justiça de Deus. Mas geralmente nós queremos fazer a nossa justiça. E a nossa justiça, nós que somos pecadores, temos a tendência de esconder os nossos pecados e achar que somos melhores do que os outros. Veja bem, amados irmãos e irmãs, Jesus dai e vos darão. Dai e vos darão, ou seja, aquilo que a gente der, aquilo que a gente apresentar, também para nós vai ser dado, vai ser acrescentado. E Jesus coloca: recebereis uma medida generosa, calcada, sacudida e transbordante. E transbordante, a medida que usardes será usado para vós. Jesus está falando, amados irmãos e irmãs, né? Dessa medida generosa. Geralmente quando pegava uma vasilha onde colocava os alimentos para ser sacudido, para ser separado as palhas, para ver, e sai aquela medida maior. A quantidade de alimentos é bem maior ali do que em outros momentos, onde que a medida que sobrou, tirando a sujeira, tirando as palhas, tirando as coisas, sejam menores. Jesus dá esse exemplo, que a medida que vai ser nos dada, a partir do momento que nós sermos generosos, que nós tivermos compaixão, essa medida vai ser a medida mais generosa, aquela que sobrou mais alimento, aquela que cresceu mais, aquela que teve uma virtude maior. É isso que o Senhor quer nos dar essa manhã. É isso que o Senhor nos ensina essa manhã, meu irmão, minha irmã. Que aquilo que nós demos para o nosso irmão, nós vamos receber mais. E a sociedade hoje não consegue compreender isso. Nós vivemos num mundo individualista, quando as pessoas começam a ter... Ontem eu falava na minha pregação, na celebração que realizei ontem, eu falava do Evangelho ontem. Eu dizia que é justamente isso. Quando nós temos uma posição melhor, temos um salário melhor, quando estamos realmente bem, a nossa tendência é nos afastar, é não partilhar, é nos aprofundarmos naquilo e se isolar, porque nós não precisamos mais, e aí nós deixamos de lado. E eu falava, por quê? Porque quando os discípulos viram lá no monte, que Jesus teve aquela graça de dar para Pedro, Tiago e João, aquele momento da sua transfiguração, o primeiro momento deles é falar, vamos armar uma tenda, vamos ficar por aqui na boa, deixa os outros para lá, aqui está muito bom. Nós muitas vezes caímos nesta tentação também de nossas vidas, de quando nós temos as coisas, Deus começa a dar para nós coisas boas, distribuir seus bens para conosco, ter misericórdia, ter compaixão maior conosco, e diante dos nossos pecados, eles nos acolhe, nos liberta, nós não conseguimos entender. Aí a gente começa a ter as coisas, a gente começa a melhorar a nossa vida, a gente deixa de partilhar, deixa de viver a vida com o nosso irmão. E hoje no Evangelho Jesus fala, aquilo, à medida que usardes, será usado para vós. Veja. Então que nós possamos adentrarmos a realidade deste Evangelho e peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça também de vivermos a compaixão, sermos compassivos, e nos permitir na sua graça, no seu amor, que possamos acolher mais, partilhar mais, dar um amor gratuito, um amor que não quer nada em troca, o amor ágape, o amor de Deus para as nossas vidas, porque assim cada dia mais nós possamos ser curados, nós possamos ser curados do amor de Deus, no amor de Deus, e vivemos uma experiência de uma vida pautada nessa ética do novo reino, na ética do reino de Deus, não no reino do mundo. Então nós peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa sabedoria, esse entendimento, e possamos a cada dia de nossas vidas, como homens e mulheres de Deus, sermos tocados pela generosidade, pela compaixão de um Deus que é compassivo e que nos ama
cada dia de nossas vidas. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.